Acabo de regressar de uma viagem a Portugal em que tive a felicidade de, uma vez mais, poder visitar uma das mais belas regiões do nosso país, justamente classificada pela Unesco desde 2001 como Património da Humanidade. Mas não entra como paisagem natural, mas sim como paisagem cultural. E isto porquê? É que a beleza natural está intrinsecamente associada ao trabalho de gerações e gerações que criaram qualquer coisa que deixa, não importa quem, completamente boquiaberto. As imagens que estamos a ver são do Miradouro de São Leonardo da Galafura, na região do Peso da Régua. Perante esta beleza, Miguel Torga escreveu no seu diário O Douro Sublimado, o prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam, é um excesso da natureza, socalcos que são passados de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações que nenhum escultor pintou ou músico podem traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis de visão. Um universo virginal como se tivesse acabado de nascer e já eterno pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá no fundo, a refletir o seu próprio assombro. Um poema geológico, a beleza absoluta. É um excesso da natureza, diz Miguel Torga. Um poema da natureza e de que maneira? Eu atrevo-me mesmo a dizer que são as nossas pirâmides do Egito. Tal é o investimento humano feito por gerações e gerações nos terraços que acompanham o trajeto sinuoso do Rio Douro. Estamos a falar de cerca de 25 mil hectares de terreno montanhoso repartido por 13 concelhos que constituem aquilo que muitas vezes se designa por região vinheteira do Alto Douro ou ainda por Alto Douro vinheteiro. As curvas sinuosas das estradas conduzem-nos a aldeias de xisto feitas, pois, com a pedra que permite obter o néctar que constitui o ex-libris de Portugal em todo o mundo, o vinho do Porto. Mas não basta o trabalho humano e o terreno xistoso. Há ainda um verdadeiro microclima, especialmente mesmo junto ao leito do Rio Douro. E é assim, conjugando todos esses fatores, que o milagre se produz e surge o vinho do Porto. Porto, que dá o nome ao vinho, mas onde apenas vivem os seus ricos produtores e comerciantes, já que o vinho, como se sabe, é produzido a algumas centenas de quilómetros a leste e é envelhecido e tratado em Vila Nova de Gaia. E é este vinho licoroso, chamado vinho do Porto, ou então os vinhos de mesa, os tão apreciados vinhos do Douro, que constituem a base da riqueza desta magnífica região que vivamente lhe aconselhamos a visitar, se é que já o não fez. E olhe que há tantos meios, de carro, de barco e mesmo de comboio. Viajar num comboio, como este que está a ver entre a Régua e o Tua, puxado por uma locomotiva a vapor de 1925, no meio de uma paisagem de cortar a respiração, olha que é coisa que não tem preço e que vale a pena fazer pelo menos uma vez na vida, digo eu. Mas toda esta introdução vai levar-nos inevitavelmente a falar um pouco de história, como deve calcular. Já reparou que, quando pega numa garrafa de vinho do Porto, tem por cima da rolha um selo, não é verdade? Isto significa que o Estado português, através de um organismo que se chama Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, garante a qualidade do produto que vamos consumir. Ora, este Instituto teve como antepassado uma companhia do século XVIII que se chamava a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que foi criada em 1756 pelo Marquês de Pombal. Esta companhia procurou, por um lado, demarcar a área de produção do vinho do Porto
pois na altura vendia-se muito vinho sem qualquer qualidade, como se fosse vinho do Porto. Procurou-se, pois, garantir a qualidade do produto, por um lado, e por outro, procurou-se impedir que os ingleses fossem os grandes beneficiários desta importante exportação. De facto, desde a Idade Média que Portugal exportava para a Inglaterra vinhos, mas, sobretudo a partir do século XVII, a Inglaterra começou a interessar-se muito particularmente por estes vinhos licorosos do Alto Douro, o vinho do Porto. Muitos ingleses começam a fixar-se na cidade do Porto e muitos começam mesmo a adquirir propriedades no Alto Douro. Isso fez com que ainda hoje possamos ver na cidade invicta muitos edifícios com traços arquitetónicos típicos da arquitetura britânica dos séculos XVII, XVIII e XIX. Ainda havia um outro aspecto. O transporte dos nossos vinhos era maioritariamente feito em barcos ingleses. Ora, quando o Marquês de Pombal esteve como embaixador de Portugal em Londres no tempo de Dom João V, teve a oportunidade de verificar não só a fraca qualidade do produto que chegava à Inglaterra, mas sobretudo até que ponto os ingleses beneficiavam de um comércio que prejudicava seriamente os interesses portugueses nesta matéria. Daí que se possa compreender, à luz da doutrina mercantilista que percorria a Europa do tempo, que logo que Dom José o convidou para estar à frente da política portuguesa como primeiro-ministro, tenha preparado a criação desta Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que iria ter o exclusivo da comercialização e da distribuição dos vinhos dessa região. Muitos dos pequenos produtores consideraram-se lesados com estas medidas, pois isso impedia que pudessem vender os vinhos a quem muito bem quisessem, uma vez que a Companhia Pombalina tinha o monopólio. Então vão-se dar revoltas populares no Porto em 1757, em que naturalmente muitos dos adversários do Marquês de Pombal se irão envolver e mesmo alguns jesuítas serão acusados de participação. Daí vão resultar centenas de condenados exemplarmente executados. Deve-se a esta companhia a primeira demarcação da região de produção do vinho do Porto. A colocação de marcos pombalinos foi feita entre 1758 e 1761 e, pasme-se, assim se constituiu a primeira região económica demarcada do mundo. E esta, hein? Como diria o saudoso Fernando Peça. Como vemos, a história do vinho do Porto é uma história longa, muito longa, cheia de muito esforço, de muito suor, mas também de algumas lágrimas e de algum sangue. Bom, como o nosso tempo já se esgotou, por aqui ficamos. Até um próximo Palavra Puxa Palavra.